Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, eu vou falar nesse vídeo aqui que foi divulgado que a PF, Polícia Federal, estuda pedir prisão de Bolsonaro se ele não voltar ao Brasil até abril. E falarei também de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido que está Bolsonaro, que está calado até agora sobre essa questão das joias, não defendeu Jair, será por quê? E também falarei da possível federação entre PDT, PSB e Solidariedade, porque teve uma notícia recente, um avanço em relação a essa possível federação. Mas antes eu quero agradecer, nós estamos aí quase alcançando 137 mil inscritos e a sua ajuda pode ser importante para isso. Se chegou e não está inscrito e puder, se inscreva, ativa as notificações. Se esse vídeo gostar, mas só se gostar, manda o like, joinha pra cima. Se não gostar, faz parte, manda o dislike, comenta aqui embaixo e compartilha, espalha para que mais pessoas venham para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, vamos começar aqui falando de Bolsonaro, porque foi divulgado neste sábado, dia 11 de março, que investigadores da Polícia Federal consideram pedir a prisão do ex-presidente Bolsonaro se ele não voltar para o Brasil até abril. A avaliação é que, vejam bem, se ele continuar nos Estados Unidos, fica configurada a, abre aspas, evasão do distrito da culpa, fecha aspas, previsto no artigo 302 do Código de Processo Penal como requisito para justificar a prisão cautelar de uma pessoa investigada, que Bolsonaro é investigado e se fica muito tempo fora do Brasil, fala, opa, peraí, tá evadindo aqui o distrito da culpa, que é o que diz aqui esse artigo. Bolsonaro, vai lembrar que está na Flórida desde 30 de dezembro, saiu antes de terminar o mandato, que chega a envergonhar alguns seus apoiadores, tamanha foi a sua covardia, e ele é alvo da apuração do STF por suposto envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, e vai dizer que mais que o cerco se fechou contra ele depois que veio à tona o caso das joias. Segundo investigadores da PF, Polícia Federal, se a caixa com joias masculinas não for apresentada publicamente, endereços ligados a Bolsonaro podem ser alvo de busca e apreensão. Lembrando que essas joias aqui entraram ilegalmente no Brasil com o então ministro de Energia, Bento Albuquerque. Outra parte ficou retida, que estava com o assessor, que tinha ali as joias femininas avaliadas em 16 milhões. Mas uma parte entrou e ficou então com Bolsonaro, que, diz aqui a coluna, depois dele ter afirmado que não pediu nem recebeu presentes e negar ter cometido ilegalidade, Bolsonaro admitiu que recebeu um pacote de presentes enviados pelo regime saudita e decidiu ficar com eles em seu acervo pessoal. Seu advogado disse se tratar de uma ação legal, pois envolve bens de caráter personalíssimo, mas ministros do TCU divergem. E dizem que esse tipo de presente, joias, objetos de luxo caríssimos, não se enquadram como itens de caráter personalíssimo. E diz mais aqui a coluna que fonte com acesso às investigações disse que existem duas escadas para chegar a Bolsonaro. No caso do 8 de janeiro, o caminho deve ser mais lento, porque as provas ainda não chegaram à cadeia de comando do antigo governo. A exceção é o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que está preso. O caso das joias seria uma escada rolante, com provas já encostadas em Bolsonaro. Segundo essa fonte, agora só é preciso aguardar coragem por parte do sistema de justiça, que envolve polícia, Ministério Público e Judiciário. E aí, abre aspas, o flagrante está dado. Vejam bem, daqui a pouco eu vou explicar que tem muita gente achando que essas joias é cortina de fumaça, para desviar a atenção. Olha, você pode cobrar a fim da PPI, os juros altos. Isso aqui é gravíssimo, isso aqui pode sim levar Bolsonaro e outras pessoas para a cadeia. Então a gente vai achar, não, vamos falar disso porque é cortina de fumaça. Vamos tratar de tudo, disso aqui e de outras questões mais. E detalhe aqui que a coluna traz, que Bolsonaro ele é alvo de ações no TSE, no âmbito eleitoral, e essas ações podem torná-lo inelegível. E tem gente já considerando que se ele for condenado apenas no TSE, já é um bom negócio, porque nessa questão criminal aqui, o potencial dele se enrolar e parar na cadeia realmente é muito grande, então já tem gente avaliando agora que a inelegibilidade já é um bom negócio para Bolsonaro, e caso aí ele fique apenas inelegível e continue livre. E falar aqui agora de Valdemar da Costa Neto, continua em silêncio sobre o caso das joias. Ele sabe que a situação de Jair não é nada boa, o Valdemar tem experiência, foi preso lá no mensalão do PT, então quando ele observa que algumas movimentações, opa, não, isso aqui deixa pra lá, não quero manifestar não, pelo menos até o dia 11 na parte da tarde, o Valdemar estava caladinho em relação às joias, não defendeu Jair, e a coluna da Bela Megali vai dizer que
Valdemar, que em outros episódios críticos assumiu as brigas de Bolsonaro, desta vez está procurando manter distância do caso. O silêncio sobre o caso das joias obedece a um cálculo político bem definido. O presidente do PL e seu grupo têm repetido nos últimos dias que o escândalo atinge diretamente Bolsonaro e diz respeito à sua passagem pela presidência da República e não ao partido, e que por isso não caberia a Valdemar se meter nesse vespeiro. Desde que o caso começou, uma ala do PL, mais radical, de direita, pressiona Valdemar para assumir a defesa pública de Bolsonaro. Já a parcela mais moderada, que tem uma divisão clara dentro do PL, essa parcela mais moderada não vê ganho político em defender o ex-presidente neste momento, diferentemente do que aconteceu logo após a eleição. Os próprios dirigentes do PL admitem que o caso das joias está derretendo a popularidade do ex-presidente, no momento em que ele já enfrentava queixas de seguidores por ter viajado para os Estados Unidos há mais de 70 dias. E esse é o motivo pelo qual Bolsonaro não começou a receber salário do PL em torno de R$40 mil, que ele só vai receber se voltar ao Brasil e começar a trabalhar. Enquanto isso não acontece, né, ele fica com esse pagamento, digamos assim, suspenso. E esse caso das joias, como eu disse, é um caso muito grave, não dá pra gente fazer de conta que não está acontecendo, não, deixa pra lá, vamos falar de outras coisas, isso aqui é para desviar o assunto, não, considero que isso aqui é grave e o Valdemar estar em silêncio é mais um indicativo da gravidade disso tudo e a gente tem que explorar ao máximo, impressionar, né, para que não seja mais um escândalo, não dá em nada e cair no esquecimento como outros, inclusive que envolveram Bolsonaro, né, várias questões aí, a questão da pandemia, por exemplo. Aí o ministro do STF, não, já pediu para arquivar o Dias Toffoli. E daqui a pouco, vamos deixando para lá, deixa para cá, não dá em nada também. Então temos que pressionar e temos que cobrar sim, porque isso aqui tem coisa errada, tem caroço nesse angu e a gente tem que, né, fazer a nossa parte aqui para que tudo seja investigado e os responsáveis aqui punidos e, se for o caso, parar na cadeia. Bom, pessoal, eu falei, né, nessa semana sobre a possibilidade da federação entre PDT, PSB e Solidariedade, lembrando que este último já aí se fez a fusão com o partido PROS, né? O TSE já aprovou essa fusão. E aí o PSB, nessa semana, reuniu a executiva do partido e aprovou, né, o avanço nas conversas. Não é que aprovou a federação, não. A executiva apenas deu ok para que as conversas continuem em busca dessa federação, que, se for aprovada, esses três partidos, né, fazem vamos chamar de casamento, válido por 4 anos, o que implica atuarem juntos nas eleições, agora municipais, de 2024 e também 2026. E é claro que aí, quem está no PDT, por exemplo, já começa a pensar, puxa, né, daqui a pouco vamos ter que fazer campanha, por exemplo, Tabata Amaral, que é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, está no PSB. E a Tabata que saiu aí, enfim, com muitos conflitos do PDT, quem sabe daqui a pouco PDT e Tabata Amaral estarão juntos lá em São Paulo. A política tem dessas coisas. E o Fred Krepp fez até um tweet muito interessante para a gente ver, né, outras figuras, né, que têm profundas divergências, mas que eventualmente terão que estar juntas aí de alguma forma ou outra. Claro que um quadro pode se omitir, enfim, fala, não, eu não, também não vou fazer campanha não, vou ficar na minha aqui isolado. Mas o Fred fez um tweet que é o seguinte: Geraldo Alckmin, Tabata Amaral, Flávio Dino, Paulinho da Força, Marília Arraes, Ciro Gomes, Aldo Rebelo, Duda Salabert, Robson Farinazzo e Cabo Daciolo entram em um bar. É uma maneira aqui, ó, tá brincando, uma maneira assim, vamos ter que entrar para sentar essa galera aqui, eventualmente para discutir algumas questões eleitorais. Aqui o Alckmin, Tabata, Flávio Dino são do PSB, que tinha o Freixo, mas saiu, foi para o PT. Também seria um nome aqui para fazer parte dessa conversa num bar. Paulinho da Força, Marília Arraes são do Solidariedade. Ciro Gomes, Aldo, Duda, Robson Farinazzo e Daciolo são do PDT. Então, aqui ele está, claro, ironizando, mas se essa federação sair do papel, vai reunir pessoas que pensam muito diferente sobre alguns temas, né? Será que isso vai dar liga? Qual que é a estratégia para 2026? Ciro Gomes, né, vai aí, como tem vários partidos aqui, não pode depois o PSB apoiar um partido, um candidato a outro partido, o PDT um outro, não, tem que trabalhar juntos. E aí, o Ciro vai ser candidato ou não vai? Ninguém sabe ainda, tá muito precoce. E se ele for, vai ter que vencer uma espécie de disputa interna para ver se os outros dois partidos apoiam. Enfim, aí o Alckmin já é um pré-candidato à presidência para 2026, né? Não adianta dizer que não, porque é. Como o Flávio Dino também já é cogitado por muitos. Então tem muita coisa envolvida nessa federação que pode mexer muito no tabuleiro. Como eu falei, São Paulo é um exemplo claro, mas outras cidades também. Mas 2026 aí sim é que realmente
gera muitas dúvidas e, claro, muitas preocupações por parte de alguns. Eu quero saber a opinião de vocês. São favoráveis a essa federação, que é uma espécie também de frente ampla, né? Tamanha é a divergência entre alguns nomes aqui. Ou vocês torcem para que cada partido siga o seu caminho separado, tendo que enfrentar, por exemplo, o PT, que nesse campo aí, vamos chamar assim de centro-esquerda, né, um partido que elegeu muitos deputados federais, vai ter um acesso muito grande ao fundo partidário, fundo eleitoral, e não, há uma tendência no Brasil de que os partidos com maior acesso a recursos, né, tenham maior sucesso nas próximas eleições. O poder financeiro numa eleição é gigantesco, então muita gente tem buscado a federação como forma de, né, vamos tentar nos fortalecer durante um tempo, depois a gente tenta separar e caminhar sozinho. Mas se não tiver uma estratégia clara, né, visando aí médio e longo prazo, você pode simplesmente adiar um problema. Você se fortalece agora para se enfraquecer, né, depois que a federação acabar. Então a gente tem que realmente ficar muito atento, né, ao que vai ser discutido nisso tudo, né, para não tomar nenhuma decisão precipitada de ser contra ou a favor sem saber o que está sendo realmente conversado. Então é isso, pessoal. Deixa aqui embaixo o que vocês acham dessa possível prisão de Bolsonaro, do Valdemar e também dessa federação. Valeu e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.